Olá, turma, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje vai ser a unidade 1 do nosso plano de ensino. Então, a gente vai estar explorando a relação entre o indivíduo e a sociedade e a questão da humanização. Nessa primeira unidade, eu gostaria de estar chamando a atenção para dois conceitos fundamentais que vai nos ajudar a pensar esse problema da humanização. Por um lado, a ideia de socialização e por outro, a ideia de cultura. Esses dois conceitos a gente já estudou um pouco na disciplina de sociologia, quando a gente viu os conceitos fundamentais da sociologia. Lembrando que cultura a gente definiu como uma visão de mundo que nós compartilhamos com os outros membros do nosso grupo. Essa visão de mundo comum é em torno da ideia ou ideias de valores, normas, a ideia de verdade. Então nós compartilhamos com o nosso grupo uma mesma visão de mundo. Isso que é a ideia de cultura. E o processo de socialização é o processo no qual o ser humano vai se tornar um membro da sociedade. Ele vai incorporar essa tradição cultural e vai se tornar um ser social. Ele vai absorver e adquirir normas, valores, pensamento, linguagem e assim por diante. Uma instituição fundamental nesse processo de socialização, no qual você vai incorporar toda a tradição cultural, é a escola, é a instituição escolar. Então, nessa primeira unidade, o ponto fundamental que a gente vai estar discutindo é como ocorre o processo de humanização dentro da instituição escolar. O ser humano consegue passar por esse processo de humanização? Ele consegue essa socialização? Alguns autores, sobretudo os da unidade 3, vão nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Quando Hannah Arendt vai mostrar que a crise da educação ela consiste nessa perda da tradição, no qual você deixa de adquirir ou de absorver esses valores importantes da tradição, de certa forma vai comprometer o processo de humanização. Quando o Adorno, por outro lado, vai estar apontando o risco de a gente perder a capacidade de pensar de modo crítico, também de certa forma vai comprometer o processo de humanização. E Bourdieu vai destacar um ponto importante que é a ideia de violência simbólica, que compromete também de certa forma esse processo de humanização. Então, o tema central ou o problema central que a gente vai investigar nessa primeira unidade da nossa apostila dessa plano de ensino será a questão da humanização dentro da instituição escolar. Então, de princípio, a gente já começa a perceber que essa formação cultural do ser humano, na verdade, hoje se torna uma pseudo-formação, uma semi-formação, usando o termo de Adorno que a gente vai estar estudando. Então, nessa primeira unidade, a gente vai estar investigando, inclusive é o tema do fórum temático 1 da nossa disciplina, essa questão. Como que ocorre o processo de humanização? Lembrando que o ser humano, a princípio, investigado pela filosofia da educação, não nasce com essência. Você nasce igualzinho uma folha em branco. E é a partir das relações que você vai constituindo com a sociedade, você vai construindo quem você é. Então, o processo de socialização ele é muito importante, sobretudo dentro dessa instituição escolar. Tá? Então, nessa primeira unidade, a gente vai abordar e investigar esse problema. No nosso próximo vídeo, eu vou estar destacando o que é filosofia da educação. Se a gente vai investigar o processo de humanização ou como que ele ocorre dentro das escolas, é fundamental o papel da filosofia da educação nessa investigação. E eu vou definir quais são os pressupostos básicos da educação. Tá ok? Então, nessa primeira unidade, lembrando, a gente vai estar abordando e investigando o processo de humanização, essa relação do ser humano, do indivíduo com a sociedade. Tá ok? Esse é o ponto que a gente precisa pensar e construir alternativas juntos. Tá? Agradeço a atenção de todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.